Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Luziana, eu gravo vídeos contando um pouco da minha história na UFABC. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que funcionava o reingresso na UFABC. Essa fraude, né, que durou do ano de 2008, por volta do ano de 2008, até mais ou menos por volta do ano de 2016. Então, o que foi o reingresso na UFABC? Então, eu vou mostrar para vocês como se eu fosse fazer o reingresso na época, como que funcionava, por que que o reingresso era interessante para o aluno e por que que a UFABC incentivava o reingresso. Então eu trouxe aqui, essa primeira parte é o meu histórico acadêmico. Então, como eu falei para vocês, eu entrei na UFABC em 2011. Então, toda vez quando o aluno entrava na UFABC, o aluno entrava no segundo quadrimestre. Então, no primeiro ano, né, o aluno ele fazia 2 quadrimestres, porque ele sempre entrava no segundo. Então, eu entrei em 2011, eu entrei no segundo quadrimestre. Então, no ano de 2011, consta aqui no meu histórico, segundo quadrimestre de 2011 e terceiro quadrimestre de 2011. No ano seguinte, em 2012, já consta primeiro quadrimestre de 2012, segundo quadrimestre de 2012 e terceiro quadrimestre de 2012. No segundo ano do aluno, o aluno vai realizar os 3 quadrimestres. No primeiro ano, ele entra no segundo, então ele só vai realizar 2 quadrimestres. Então, quando eu entrei na UFABC, quando o aluno entra, pessoal, eu vou falar da minha época, tá? Porque eu não posso falar como que funcionam as coisas agora. Mas quando eu entrei, o aluno ele tinha 5 disciplinas obrigatórias para poder cursar. Então, aqui no meu caso, segundo quadrimestre de 2011, eu fiz somente 3 disciplinas, porque igual eu já falei para vocês, eu fui aprovada na UFABC para o horário noturno, só que eu trabalhava no horário da noite e a UFABC não quis que eu estudasse de manhã, não quis trocar o turno, né? Eu só pude fazer essa troca no segundo quadrimestre. Então, como eu trabalhava à noite, eu trabalhava das 16 às 22 horas, eu ia na UFABC no dia da minha folga, que era uma vez na semana. Então, eu tinha 3 disciplinas para poder fazer na UFABC. Eu tinha aula de segunda a sexta-feira, eu ia uma vez na semana nessa universidade. Ninguém queria saber, somente, entendeu? Pode assistir aula lá de manhã, ninguém me orientou. Eu tinha aqui no meu horário à noite, uma vez na semana. Então, eu consegui trancar 2 disciplinas e consegui ficar com 3. Daí foi uma aberração isso. Bases matemáticas eu fui reprovada, conceito F. Na UFABC as notas são conceitos, né? Bases computacionais da ciência, reprovado, conceito F. Origem da vida, aprovado, conceito C. E daí virou uma bola de neve, porque no segundo quadrimestre eu teria que ter refeito as disciplinas que eu fui reprovada, mais as 2 disciplinas que estavam trancadas, né? Eu fui fazer coisas mais difíceis, porque não tem orientação nenhuma. Fenômenos mecânicos, função de uma variável, geometria analítica. Só fui aprovada em transformações nos seres vivos e ambiente. E daí foi um bolo de neve. Daí aqui, terceiro quadrimestre de 2012, eu tive uma orientação, mas eu já tinha feito 4 quadrimestres. No quinto quadrimestre na UFABC, porque daí eles começam a chamar o aluno para saber por que o aluno tem tantas reprovações. Daí me foi passada uma orientação. Daí eu voltei lá, fiz bases matemáticas, fiz fenômenos térmicos e função de uma variável. Eu fazia essas disciplinas assim durante o dia, à tarde, e dava um espaçamento para poder fazer. Daí foi aí que eu consegui ser aprovada. Só que daí no quadrimestre seguinte, né, tem mais reprovações. E assim foi indo. O primeiro quadrimestre, o aluno ele tem que ser muito bem orientado, ele tem que ser acompanhado dentro da universidade para não virar um bolo de neve. Tá, pessoal? Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de mostrar para vocês. Se vocês quiserem analisar o histórico, dá só uma paradinha no vídeo para vocês conseguirem ver os conceitos, né, onde foi reprovado, quantas disciplinas que eu fiz. Se quiser dar uma analisada, dá uma paradinha no vídeo. Aí, pessoal, aqui continuando, no final ficou um pouco cortado, mas eu consegui colocar quase todas as disciplinas aqui.
ainda continua ainda várias reprovações aqui, dificilmente, foram só 2 quadrimestres que eu fui aprovada em todas as disciplinas. Então, quando o aluno ele já começa mal na UFABC, é muito difícil depois ele conseguir, né, recuperar, conseguir fazer todos os quadrimestres sendo aprovado. Então, foi dessa forma aqui, muitas reprovações, só que, pessoal, isso daqui não era só comigo. Só que a UFABC sempre falou, porque tudo isso daqui é escondido, a UFABC sempre falou que a única aluna que tinha um histórico cheio de reprovação era eu. Tá? Por que os alunos faziam reingresso na UFABC? Para tirar todas essas reprovações. Como tem aqui nos meus vídeos, 500 e poucos alunos fizeram reingresso. Os alunos estavam na mesma situação que eu estava, só que eu nunca fiz o reingresso, né? Então, eles tiravam todas as reprovações. 500 e poucos alunos que fizeram reingresso, como eu costumo dizer, foram o que a gente fala que estava com o histórico cheio de reprovação, porque eles fizeram reingresso. E os que não fizeram? Eu sou da leva de alunos que não fizeram reingresso e têm o histórico cheio de reprovação, né? Então, começa a pensar, quando eu falo para vocês, o número gritante de alunos com baixo rendimento nessa universidade. Daí aqui é a parte dos coeficientes, que eu costumo falar, coeficientes da segregação. Daí o coeficiente de progressão, que é o CP, o meu era 0,4, o coeficiente de rendimento, que era o CR, 0,9, e o coeficiente de aproveitamento CA, que é 1,5. Pessoal, eu só vou mostrar para vocês, se eu tivesse feito o reingresso, como que ficaria o meu CA. Eu não vou fazer aqui do CR, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, eu vou fazer somente do CA, tá? Então, esses são os coeficientes da segregação dentro da UFABC. Então, o meu CR, meu coeficiente de rendimento, não era 1 nessa universidade, era 0,9. E o coeficiente de aproveitamento era 1,5. Né? Então, para vocês terem uma ideia. Isso daqui, quando o aluno aparecia com esses coeficientes assim, esse aluno era considerado aluno de baixo rendimento, porque o coeficiente de rendimento do aluno ali, o CR, ele tinha que ser maior ou igual a 2, tinha que ser o número 2 ali. E o CA também, coeficiente de aproveitamento, tinha que ter o número 2, tinha que ser maior ou igual. Se fosse menor, o aluno, ele era chamado na UFABC de aluno de baixo rendimento. Daí, pessoal, como que funcionava o reingresso na UFABC? Só lembrando, né, que o reingresso é uma forma que o aluno na UFABC encontrou para poder limpar seu histórico acadêmico. Então, o aluno, ele já era aluno da UFABC, ele fazia a prova do Enem, participava da seleção do SISU, conseguia entrar na UFABC. Então, quando ele chegava na secretaria acadêmica, ia constar que ele é aluno, porque ele tinha que apresentar ali seus documentos, RG. Então, o aluno falava, eu sou aluno, mas eu quero reingressar. Eu quero limpar o meu histórico acadêmico. Então, esse aluno, ele tirava a vaga, né, de outro aluno que estava ali na fila para poder entrar na UFABC. E esse aluno pegava um documento na secretaria acadêmica e falava, eu quero reingressar na UFABC fazendo reaproveitamento de todas as disciplinas. Por isso que o reingresso na UFABC era interessante para os alunos, né? Então, aqui nesse quadro, como eu vou mostrar para vocês só como ficaria o meu coeficiente de aproveitamento, ele está igualzinho lá no meu histórico. Eu coloquei numa tabela do Excel. Aqui, pessoal, está cortado, ó. Começa lá 12, daí claro que tem do 1, né? Começa do 1 até o 32, só que ia ficar muito pequeno se eu colocasse tudo. Então, aqui são todas as disciplinas que eu cursei na UFABC e eu fiz o cálculo, né? Para poder, igual eu já mostrei para vocês a equação, né, que tem para poder fazer o cálculo desses coeficientes. Então, tá igualzinho do meu histórico aqui, onde eu circulei aqui de laranja, 1,54955. Então, lá no meu histórico tá 1,55, que na verdade aqui é a mesma coisa, né? 1,5, daí tem o 4, esse 4, se a gente arredondar, ele fica 5, né? Então, vai ficar 1,55, como tá no histórico. Se eu tivesse feito o reingresso, né, eu poderia escolher quais as disciplinas que eu iria reaproveitar. Então, agora eu vou mostrar para vocês, através dessa tabela, como que ficaria o meu coeficiente de aproveitamento. Se eu tirasse
se eu fosse lá, preenchesse o documento que constava, que ficava na secretaria acadêmica e colocasse lá, eu quero reaproveitar todas as disciplinas na UFABC, que eu fui aprovada com os conceitos A, B, C e D. Eu retiraria do meu histórico os conceitos que eu fui reprovada por O e os conceitos que eu fui reprovada por F. O meu coeficiente de aproveitamento ficaria 1,9. Se eu quisesse reaproveitar todas as disciplinas que eu fui aprovada com A, B, C e D, eu tiraria as reprovações por F e as reprovações por O. O é reprovação por falta. Então, o meu CA ficaria 1,9. Na UFABC não chegaria a 2, né? Ficaria 1,9. Então, isso não seria interessante para mim. Eu fiz o Enem, né? Vou fazer o reingresso, passei por toda essa situação, estou tirando vaga de outro aluno, eu não vou voltar aqui, fazer o reingresso, ficar com o CA menor do que 2. Eu quero maior, igual ou maior a 2, né? Então, vamos ver como que vai ficar em outra situação. Daí, se eu fizesse o reingresso e fosse lá, preenchesse o documento e colocasse lá, eu quero reaproveitar as disciplinas com conceitos A, B e C. Então, eu não iria deixar no meu histórico a reprovação por F, tiraria todos os Fs, tiraria todos os conceitos D e O, que é reprovação por falta. Aí sim, eu ficaria com o meu CA 2,34, no caso aqui 2,35, né? Então, aí eu conseguiria o quê? Viver e respirar dentro dessa universidade, porque eu ia ter CA, né? Um dos coeficientes, né, de rendimento, um dos coeficientes do aluno, coeficiente de aproveitamento aqui no caso, maior do que 2, iria dar 2,35. Aí eu ia conseguir pegar as disciplinas que eu quisesse, entrar nas disputas por disciplina. Eu iria conseguir estagiar, porque para poder fazer o estágio, você tinha que ter o coeficiente assim, né, de aproveitamento. Eu ia conseguir participar dos processos seletivos de pesquisa e para o Ciências Sem Fronteiras. Aí eu ia conseguir viver nessa universidade. Então, vocês conseguem entender por que era importante fazer um reingresso para esses alunos e por que a UFABC não dava prova de recuperação? É por causa disso daqui. Isso daqui era fácil para todo mundo. O aluno ia fazer o Enem novamente, conseguia a nota e fazia o reingresso, para poder tirar todas as reprovações. E vocês conseguem ver aqui na tabela que onde tem reprovações, conceito O e F, eu deixei em branco, foi onde eu tirei, que era o que eles faziam. Entendeu? Então, o histórico do aluno, ele vinha com todas as disciplinas aglutinadas, né? Não ia ter espaçamento, não ia ter risco, não ia ter nada. Ele somente ia tirar dali, né, o que foi reprovado, o que ele não queria reaproveitar, ia vir todas as disciplinas bonitinho. E esse era o número, esse daqui é um número muito importante dentro dessa universidade. Então, esse número iria mudar. Então, no caso, se eu tivesse feito reaproveitamento, né, na UFABC, somente desses conceitos, eu ficaria com 19 disciplinas. E o meu coeficiente de aproveitamento seria 2,35. Aqui já é outro caso. Se eu quisesse reaproveitar as disciplinas com os conceitos A e B, daí eu não iria aproveitar o C, o D, nada de F, né? E nem conceito O, que é reprovado por falta, somente o A e o B. O meu CA, ele ficaria 2,85. No caso, 2,86, né? E eu iria reaproveitar, no meu caso, 8 disciplinas, né? Que eu tivesse conceitos A e B. Vocês conseguem entender agora, mostrando assim, por que os alunos faziam reingresso? Nem ninguém sabia que essa fraude existia na UFABC, fazia tudo isso com o aval da própria universidade. Só que o aluno que fazia o reingresso, ele já era aluno da UFABC, ele precisaria fazer o quê? Recuperar, né, todas essas disciplinas que o aluno foi reprovado e não fazer o reingresso, porque o reingresso ele estava tirando a vaga de quem queria entrar.
ele já era aluno, mas era muito interessante por causa disso. Então, se eu tivesse feito o reingresso, o meu coeficiente de aproveitamento seria 2,86, né? Aí eu poderia respirar mais ainda, né? Só ficaria com os conceitos A e B. Então, tinha aluno que fazia isso todo ano. Teve aluno que fez isso fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira. Tem um caso na UFABC que o aluno fez isso 4 vezes. Então, ele fazia isso anualmente. Para ele era fácil conseguir nota no Enem e reingressar. Mas como eu já falei para vocês em um dos meus vídeos aqui, e se o aluno fez isso todo ano, usando as cotas, né? Tirando a vaga de outras pessoas ainda. Se ele fez isso reingressando como aluno de escola pública, com cota para negros, vocês conseguem imaginar? Então, tudo isso é desconhecido, gente. Então, eu acho que agora ficou mais simples entender o que foi o reingresso na UFABC. Uma prática que durou do ano de 2008 até mais ou menos por volta do ano de 2016, porque os alunos tiravam todas as suas reprovações para poder aumentar esse número, né? Esse número que era lá o coeficiente de aproveitamento, coeficiente de rendimento, né? Que tinha que ter dentro da UFABC. Se fosse menor do que 2, era considerado aluno de baixo rendimento, e ninguém queria ser aluno de baixo rendimento. Então, os alunos davam um jeitinho com a ajuda da universidade, né? Então, espero que tenha ficado claro dessa vez, né, pessoal? Eu vou voltar com essas informações para poder falar mais coisas, mas eu não vou falar nesse momento porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima.